Sejam muito bem-vindos, amigos da bola. Pessoal que anda com saudade do futebol nessa quarentena. Vamos começar um programa diferente na sua telinha aí, na sua internet, na sua rede. Vamos que vamos. Meu nome é Renato Siqueira, falo diretamente de Niterói, Rio de Janeiro. Gustavão Queiroz, fala da onde, meu amigo? De São Paulo, cara. São Paulo, capital. E aí, Lulu? Onde você tá? Eu estou em Sorocaba. E Vitão, como é que você tá, Vitão? Na onde você tá falando? Eu sou de Santo André, São Paulo. E o Léo é da onde? Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou do Rio de Janeiro, capital também. Fala aí, Renato. Vambora, vamos que vamos. Começar a primeira resenha da gente aqui do programa 7-1, o histórico 7-1. Primeiro assunto para a gente começar a brincadeira aí, nesse período de quarentena, é a possível volta do futebol brasileiro. Na Europa, a gente já vê alguma movimentação na Inglaterra, na Alemanha. E aí, o que vocês acham, meus amigos? Seco, o que você acha? Vai ter futebol no Brasil nos próximos meses ou não? Eu acho que vai ter, mas eu sou contra isso. Eu dei uma analisada, a gente viu aí que Inter e Grêmio estão voltando a treinar, mas eu acho que ainda é meio cedo. E você, Gustavo, o que você acha? Eu acho que é uma grande cagada, né? Não pode voltar agora. A gente viu que também, junto ao movimento, né, FERJ, Vasco da Gama e Flamengo estão pedindo o retorno das atividades, mas ainda não é o momento. O que o pessoal poderia considerar seria fazer um campeonato brasileiro de segundo turno só, de um turno único, começando em setembro. Poderia ser uma solução, uma saída mais alternativa, mais interessante. E com relação aos estaduais, encerra do jeito que está, dá o troféu para quem está na frente. E aí, Léo? Eu também sou contra. Eu acho que você colocar os jogadores em campo, um esporte que tem contato físico, né, é temerário nesse momento. Você vai colocar a saúde do atleta, todos os membros da comissão, toda a produção que está em torno da realização do jogo. Então, eu, particularmente, antes de sair uma vacina, digamos assim, de fato, que possa cessar com essa pandemia, eu acho temerário colocar os atletas, né, o patrimônio do clube em risco. Você, Vital, o que você acha? Eu também. Eu estou, assim, numa fase que eu entendo quem seja empresas, clubes, profissionais que falam da questão econômica, mas eu ainda não consigo ligar para nada relacionado à economia com o tanto de mortes que a gente está vendo acontecer todo dia. Para mim, assim, qualquer outra coisa é secundária, além dessa parte da saúde. Então, também sou contra, ainda mais na questão de um esporte que, assim, o principal que estão pedindo nessa época é evitar contato social, né? E um esporte é feito totalmente de contato. Então, também, assim, não sei, pode ser feito, mas tem que ser conversado, debatido, mas também sou contra. Só dar uma cornetada, então, cara. Por que a CBF precisa ser uma empresa tão bilionária? Tem contratos absurdos, fatura absurdos, rios de dinheiro por ano, sabe? Tem um cofre, acho que maior que o do tio Patinhas. É a hora de comparecer junto aos clubes, sabe? E ajudar eles a se manterem, até o final do ano, pelo menos. Os clubes grandes da Série A, inclusive os pequenos, para não encerrar as atividades, porque a gente vai ter uma série de pequenos clubes, times médios, que vão quebrar e não voltar aí nunca mais. O que você acha, Renatão? A questão é a seguinte. Cofre cheio, todo mundo sabe que a CBF tem. O problema é que tem a conivência dos clubes com a própria confederação. E aí, num momento como esse, que eles deveriam pressionar justamente para a abertura de torneiras, eles não têm muito para onde correr. Então, você fica entre a cruz e a espada. O que os dirigentes, que postura que os dirigentes vão adotar? Então, fica muito difícil encontrar uma solução de curto prazo. Eu pego tudo isso que vocês falaram e digo o seguinte. Essa semana a gente viu o Flamengo voltando a treinar,
fazendo teste em massa nos jogadores nos profissionais, nos familiares dos jogadores, e mais de 30 testes deram positivo. Ou seja, só aí já é um indicativo de que não existe a mínima condição do futebol voltar neste momento. E aí, você pega, por exemplo, aí em São Paulo, o que acontece? Já tem equipe que as equipes já foram desfeitas. Ou seja, teve clube que tinha contrato com o jogador até o começo de abril, metade de abril, ou final de abril. Ou seja, como é que fica isso? Como é que vai ficar esse calendário? Não tem como, não tem sustentabilidade financeira para os clubes, né, num momento como esse, se não houver uma ajuda. Só que a relação entre clube e CBF é tão nebulosa que não dá nem para você cobrar uma postura mais rígida dos clubes diante da mantenedora das competições. Por exemplo, Gustavo, você falou a questão do turno único para o Campeonato Brasileiro. Aí entra o outro lado. E a Globo, que já pagou por 2 turnos, ida e de volta. E muitos clubes que provavelmente já receberam esse capital antecipado. Tem isso, você tem os patrocinadores de camisa, né, que estão lá também, querem participar, tá dentro do calendário inteiro. Então você tem uma série de implicações aí. Mas é a hora de todo mundo sentar junto e conversar, porque a vida, né, é mais importante nesse momento. Tem que sentar junto e chegar no consenso. É simples. Não tenha dúvida. O que vale hoje... O seguinte, o que todo mundo precisa entender é que o prejuízo já está contratado. É isso que eu ia falar. Assim, alguém já está contratado. Não é que alguém vai perder. Todo mundo vai perder dinheiro. Todo mundo precisa entender perdendo. isso. Exatamente. Sabe, a Globo precisa entender. Sabe, enfim, quem tiver direito de transmissão precisa entender. Os patrocinadores dos clubes, das camisas, precisam entender. E a CBF precisa entender e comparecer junto. Sabe, essa semana, diante do retorno lá no Rio Grande do Sul, o presidente do Grêmio falando que eles vão ter que vender jogador, que não sei o quê, e que vai ter um time mais fraco. Só que mesmo que volte, você pega o Renato Gaúcho, é grupo de risco, ele não vai voltar a treinar o Grêmio enquanto, né, tiver essa situação, o que já mostra uma situação bizarra. O Paulo Guerreiro deu uma entrevista falando, não, a gente voltou a treinar, mas a situação é controlada, estamos num ambiente seguro. Mesmo fazendo o exame diário, vai mostrar, se eu contrair um coronavírus e eu fizer um exame hoje, ele vai constatar? Exato. Ou ele vai se manifestar daqui a alguns dias? Então, sabe, você tem uma grande possibilidade de tragédias, de dramas no futebol. Léo, fala rapidinho sobre o que você passou aí como vítima do Covid. Bom, eu tive uma experiência um tanto quanto delicada, né? Graças a Deus eu não cheguei a ficar entubado ou ser internado, mas eu passei por alguns sintomas fortes, né? E tive que ficar isolado da minha família durante 14 dias. E realmente é um transtorno que, não só para quem está convivendo, mas para todas as pessoas que estão no entorno, a família, é uma situação muito desagradável. Então, você pensar nisso, do lado do futebol, muitos jogadores vão ter que ficar, digamos assim, se um for infectado durante o campeonato em andamento, você vai ver que vai ter jogadores e mais jogadores desfalcando o time. Então, pode ser que um time entre com um jogador que esteja assintomático e infecte o colega de profissão do time adversário. Então, ele vai estar, digamos assim, entre aspas, prejudicando o adversário. É um debate assim, muito sensível que precisa realmente ter a sensibilidade dos dirigentes nesse momento. Você tem aí uma série de técnicos, como o Gustavo falou, do Renato Gaúcho. A maior parte dos técnicos da comissão técnica, os membros, são do grupo de risco, já estão acima de 60 anos ou beirando isso, né? Então a gente tem que prezar pela vida nesse momento acima de tudo, não só pelo esporte, pelo business, né, que tem no entorno, mas principalmente pela vida de todos, tanto dos jogadores quanto dos membros da comissão técnica. Vocês imaginam se volta esses campeonatos aí, mesmo que seja sem torcida, volta,
aí alguém é diagnosticado, aí ele já teve contato com mais outros 20 jogadores só em um jogo, isso vai, aí chega num dia e me morre um jogador. Pensa de como isso vai, assim, pum, sabe? Assim, evitar que a tragédia aconteça, sabe? Exato. Eu acho que o grande termômetro que a gente vai ter, ou melhor, que a gente já começa a ver, é justamente esse retorno aos treinos das equipes europeias. Sendo que a gente não pode comparar a situação lá com a situação atual daqui. Porque lá, eles, teoricamente, e tudo aponta que a curva já esteja para lá da descendente, enfim, eles já estão finalizando esse ciclo da pandemia. Enquanto aqui não. Então, aqui a gente não atingiu nem o ápice. E os números são alarmantes. E isso que você falou, Vitor, é extremamente importante. Porque, além dos jogadores, e assim como aconteceu no próprio Flamengo, você tem o contato com os familiares. Imagina você entrar em campo, sendo que você contraiu de alguém que era do time adversário, e você está levando isso para dentro de casa, para a sua região. Isso é muito difícil, isso é muito sério. Fala, Luiz. Trabalho emocional. Eu queria entender porque o futebol tem que ser sempre o avesso do resto dos esportes, né? Você não vê ninguém falar de outros esportes voltando a treinar. Você não vê ninguém falar, nenhum atleta falar assim, pô, os caras tinham Olimpíada agora. Os caras pararam de treinar no principal evento do mundo para esperar a doença passar. Sem ter certeza se ia ter. Isso. Sem ter certeza se seria cancelado ou não, já pararam. Isso, e assim, e todo mundo combinou de voltar no mesmo tempo. Todos os esportes estão pensando assim. E o futebol não, quer dizer, o futebol quer voltar antes, aí quer dizer, o condicionamento físico do Grêmio e do Inter que voltaram antes vai ser igual o dos outros times que vão voltar a cada momento? Isso daí é justo com o resto do por exemplo, São Paulo deve ficar mais tempo parado por causa de seu foco no Brasil. Não vai atrapalhar isso durante o campeonato? Isso será que foi pensado? Então, assim, o que eu vejo do futebol um pouco é isso. Os outros esportes são organizados e parece que o futebol é tudo improvisado, sendo que é o esporte mais rico. Então, isso que eu não entendo. Eu acho que vocês talvez possam me falar um pouquinho aí. Léo, o que você acha disso? Eu também entendo dessa mesma forma, né? Parece que não houve um planejamento, né? De um gerenciamento de crise nesse momento, né? Você vê, como você bem colocou, as Olimpíadas, apesar da resistência inicial dos membros do COI, houve essa acessibilidade de cancelar o evento que seria realizado nesse ano e colocar também a possibilidade de cancelar no ano que vem se a pandemia não tiver cessado. E no futebol como um todo, principalmente futebol brasileiro, a gente ainda vê um amadorismo dos dirigentes nesse aspecto, né? Desse lado de planejamento, gerenciamento, e agora numa situação inédita, né? Desde que o futebol popularizou no mundo inteiro, eles não estão sabendo, estão batendo cabeça. Então você vê dirigente consultando o Ministério da Saúde, indo contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde, e isso é ruim. Acho que é ruim para a imagem do esporte, fica uma imagem parecendo um pouco de ganância pelo esporte, dinheiro pelo dinheiro, para exibir as marcas, e eu acho que para o torcedor que é de estar ali no estádio torcendo, ele perde um pouco daquele brilho, naquela paixão, quando vê que tudo aquilo que está sendo, ele fica em casa, aceita as recomendações, fica em quarentena, mas vê os ídolos do seu time, os dirigentes, colocando tudo a perder, né? Então, acho que para o negócio é ruim, para a imagem do esporte é ruim, perante os outros e perante a sociedade como um todo. Eu acho péssimo. Eu acho que não acrescenta em nada esse tipo de atitude. E é isso que nós somos, né? Torcedores que vão ao estádio. Nós somos um grupo de amigos que vamos ao estádio. Então, a gente quer ver a coisa de uma maneira diferente, né? É isso que a gente espera da entidade que rege o esporte que a gente gosta.
Atitudes responsáveis. Exato. No futebol, sempre assim, parece que sempre aquela briga de interesses, né? A Globo tem interesse em transmitir, o clube tem interesse em arrecadar, mas o principal sempre fica em segundo plano. É mais ou menos igual aconteceu, se eu não me engano, eu não lembro exatamente que ano que foi, mas assim, futebol nunca teve assim, nunca foi rigoroso como deveria ser na questão física do jogador, até o dia que o Serginho do São Caetano lá morreu no gramado. Eu lembro que assim, a partir daquele dia, aí passou a ser obrigatório trocentos exames lá cardíaco, até vai ser a mesma coisa agora, assim, eles vão brigando por interesse, até dar uma tragédia. As aí, medidas só são tomadas quando tem uma tragédia, né? Isso que impressiona. Não há um planejamento prévio de prever que tais e tais situações possam sair do controle, né? Então isso mostra que realmente que eles não estão sabendo como gerir essa situação, não só essa, como outras tantas situações inéditas que não ocorreram, que podem ocorrer. Sim. Mas isso, Léo, olha só, é uma discussão, e amigos, isso é uma discussão que já vem de longa data. E não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para poder entender o cenário. Por exemplo, como o Luiz falou, você tem Olimpíadas que reúne uma série de modalidades. Até o futebol. Não, tudo bem. Você tem os torneios de tênis, torneios importantes, torneios de grande slam que já foram cancelados, não vão ter edição esse ano. Fórmula 1, uma série de GPs que já foram cancelados. Nos Estados Unidos, NBA parada. Pois é, NBA, cara. NBA parada. Aumenta milhões e milhões de dólares. Para não dizer que tudo mais. Para não dizer que é só futebol, para não dizer que é só futebol, esse final de semana agora vai ter uma edição do UFC, né? Então, que foi totalmente criticada. Eles queriam colocar numa ilha que não tinha, no Havaí, né? Que não tinha, de repente, as mesmas regras da Federação Americana. E aí foi altamente criticada e eles tiveram que dar um passo atrás por conta da opinião pública. Mas mesmo assim, agora eles conseguiram, vai ser realizado essa noite mais uma edição que é um esporte que, porra, por mais que você imagine, mas é altamente contato físico. Contato. Né? Então, não é só soco, tem ali toda a conjuntura da luta, né? E detalhe, o Ronaldo Jacaré, que ia lutar, testou positivo para o Covid-19. Olha que louco. Faria uma luta importante. E aí? Olha só. Eu vejo da seguinte maneira, e aí eu começo até fazendo um comparativo entre o futebol na Europa e o futebol aqui na América do Sul, mais precisamente aqui no Brasil. A gente já viu que na Europa algumas ligas, como a holandesa e a francesa, belga também. A belga também. Enfim, foram encerradas. Os respectivos clubes que estavam na frente, declarados campeões. Já tem uma polêmica porque o Lyon parece que entrou na justiça para que isso não seja homologado. E outras ligas, por exemplo, a Premier League, o Calcio, a Liga Calcio na Itália, enfim, ainda não se pronunciaram, eles não disseram o que eles vão fazer. Sendo que, de um lado, você... Oi, tudo bem? Visita! Visita no estádio! Olá! Tchau! Visita! Então, o que acontece? Tem ligas que não se pronunciaram e outras que não sabem mais ou menos como vão fazer. E estão na reta final. Ou seja, faltam poucas rodadas para o campeonato terminar. E aí entra aquela velha discussão entre a adequação do calendário do futebol nacional com o campeonato, com o calendário europeu. Por quê? Eu acho que a grande pressa que os clubes brasileiros estão demonstrando em voltar, assim,
atropelando completamente os protocolos mínimos, é o seguinte: aqui a gente está no início da temporada. Então essa turma tá louca, porque assim, mal começou e parou. E dando férias para jogadores, vai ter que voltar para recompor essas férias em dezembro, seja em janeiro, enfim. Enquanto na Europa, não. Na Europa, daqui, sei lá, 5, 6, 7 jogos, quando voltar, se voltar, eles já estão, conforme eu já tinha falado aqui, eles já estão no movimento, na curva de descida, a probabilidade que eles voltem é até maior. Eles resolvem a questão deles. Agora, aqui, no futebol brasileiro, é uma loucura. É uma loucura pensar nisso. E é nessa hora que a gente tem que discutir esse tipo de coisa também. Se a gente tivesse a adequação do calendário do futebol brasileiro, assim como é o calendário do futebol europeu, a gente estaria no final de temporada. Cara, eu sempre ouvi essa discussão de calendário que tem que adequar com o europeu. Eu acho que a graça do futebol é você ser campeão do ano, não da temporada 2019-2020. Acho que o europeu é que tem que se adequar ao calendário brasileiro. Concordo. Sim. Eu acho legal. Eu não sei de onde surgiu isso, se foi do basquete ou não, porque a temporada do basquete também é assim, né? Mas é por causa da neve, né? Por causa do frio de lá. Sim, porque eles param para as férias no verão. Isso. O que faz muito mais sentido. E vão jogar bola naquele inverno rigoroso. Só que você pega o futebol alemão, eles param de 20 a 30 dias todo ano por causa da neve. Então, dá férias para o pessoal na neve, no inverno, e vem jogar no verão, cara. Vamos fazer o calendário do ano. Eu acho muito mais legal. Eu também acho. Muito mais interessante. Contextualiza melhor, né? Só um segundo. Eu não estou dizendo que tenha que virar. Eu estou dizendo que é preciso discutir. Porque existe uma ordem mundial que manda no futebol. Tem que O padronizar. próprio campeonato argentino já virou o calendário europeu, né? Então. E assim, tem outros exemplos, mas eu acho que existe uma ser ordem campeão do mundial ano. Que eu concordo com você. Eu acho que você ser campeão no ano é muito mais legal. Eu só acredito o seguinte: existe uma ordem mundial que manda no futebol e que isso, para quem é contrário, para quem não está nessa mesma rotação, é extremamente nocivo. Vídeo o que acontece nas janelas de transferência. Mas aí tem uma observação, cara. Vai ter janela de transferência no começo da temporada e no meio da temporada. Na prática, é que no calendário europeu os caras vão contratar em julho e agosto até início de setembro, e chega janeiro, eles só tem janeiro para contratar. Depois é só, sei lá, só mudar essa janela. Então, mas... Porque o Brasil vai estar perdendo jogadores no começo e no meio do ano. Então, mas o que o Renato acho que está dizendo é o seguinte: tem que padronizar. É que nem nos diversos esportes. Os campeonatos segue uma linha no mundo inteiro. Então, é de tal a tal para todo mundo. E o que aqui no Brasil, não. A gente é um calendário à parte do mundo, principalmente no futebol, porque nos outros esportes, não. A gente segue a regra mundial. Então, tem que padronizar. Fala Léo. Eu também acho exatamente dessa forma. Por quê? Você faz um planejamento, você contrata os jogadores ali no início do ano e traz jogadores da janela europeia, enfim. E aí chega em julho, agosto, você perde. O cara começa a ter visibilidade, se destaca ali no estadual, faz 2, 3, 4 rodadas no brasileiro e aí já é transferido. Então, assim, já vi certos times do Flamengo que arrancaram bem e depois caíram de produção porque justamente não conseguiram trazer uma peça de reposição à altura daquele que foi embora na segunda janela de transferência da europeia, e aí o time perde o rumo, digamos assim, no campeonato. Não, mas isso é independente do calendário, da adequação do calendário, que todo mundo faça da mesma forma. Ainda assim, os europeus mais fortes vão tirar os jogadores brasileiros 2 vezes por ano. Não, tudo bem, mas você com o campeonato independente rodando... disso. Não, mas Independência de calendário.
Eu tô falando do campeonato já em andamento. Tipo, o brasileiro em andamento, aí você perde aquele jogador. Se você tiver o início e fim da mesma forma... Isso, na mesma época, você vai ter uma readequação do seu time mais aí. Opa, caiu o time aí. Caiu pra segunda. Caiu de divisão. Caiu pra segunda. Boca! É isso Mas aí, é o Boca, ninguém sentiu falta. Muito bom. Perdeu o jogador, caiu de divisão. O primeiro eliminado desse quadrangular que tá aí atrás de você. É verdade. E o River Plate tá ali, ó, rindo pra caramba lá. Ó. Muito bom. Mas é isso. Não, então, olha só, o que eu acho, Gustavo, é o seguinte: por mais que o clube europeu que tenha grana e possa vir comprar o jogador brasileiro, e que isso é inevitável via janela, eu acho que você pode criar mecanismos o seguinte: olha só, você contrata o cara agora, mas você só leva daqui a 6 meses, amigo. Aí vai de negociação para negociação. Então, esse tipo de negociação existe já. A gente já viu, sei lá, quando o Real Madrid comprou o Rodrigo dos Santos. Sim. Né? Ele passou mais 6 meses aqui, então esse tipo de coisa já acontece. Só que não há nada que impeça. E isso é uma questão de negociação entre os clubes. Então, não é uma regra maior. Então, mas o clube, por exemplo, digamos, um clube X, ele está disputando o campeonato. E aí vem o clube europeu e vai injetar milhões ali para levar o artilheiro, digamos. Eu acho o seguinte, eu não sou dirigente de clube, mas eu penso o seguinte: ele pode assinar o contrato, mas ele não vai naquele momento. O clube precisa proteger esse patrimônio, pelo menos nesse momento. Pelo menos naquela competição, porque você vai estar faltando ali, sei lá, 10, 15 rodadas, e você perde seu principal jogador. A Europa, todo mundo sabe que os caras vêm aqui, jogam o dinheiro e levam. Mas o momento esportivo vai contar muito. É óbvio que isso não vai valer para todo mundo. Mas eu acredito que, a partir do momento que você tenha um mínimo de planejamento, e aí eu sei que a palavra planejamento é quase que alheia à maioria dos clubes da primeira divisão, da segunda divisão, enfim, aqui no Brasil, mas você tem que pensar nisso. Se você tem essa questão do calendário, que você precisa preservar o seu jogador, preservar a sua equipe, e se você tem essa adequação, volto a falar, eu não estou defendendo que tenha que ter adequação, eu estou falando o seguinte: vamos criar mecanismos de controle, de preservação dos talentos do futebol brasileiro, pelo menos para aquela temporada. Sim, mas aí é uma regra que tem que vir de cima. Sim, mas que, por exemplo, que fosse a CBF que fizesse, enfim, que acabe com a CBF e faça uma liga dos clubes. Os clubes organizem isso, tem que ser uma regra. Fala, Luiz. Não, eu ia falar que levo para outros esportes. Se você for olhar os jogos abertos do Brasil, aqui de São Paulo, quando você joga por uma cidade, você vai ficar e for contratado no ano seguinte pela outra cidade, você só vai competir no ano seguinte. Você tem uma carência de tempo para jogar. É a mesma coisa que o Renato está falando. Tem que ter uma organização onde pode comprar agora, mas só vai levar no final do campeonato. Isso daí tem que ser estipulado por quem manda no esporte. Exato. É uma regra. Estamos de acordo, então. Senão vai ficar uma puta zona. O cara vem aqui, leva o jogador, e aí acontece com o São Paulo, que sempre acontece. Só faz ídolo, só faz campeão, porra. Aí fica Vamos seguir aqui. Já que tem toda a polêmica de Covid, de volta ao futebol, Gustavo já deu uma palhinha logo no começo. Calendário do futebol brasileiro, eu acho que é um dos poucos no mundo que valoriza ainda o torneio regional. O torneio regional. E aí? O torneio já acabou? O Carioca, o Paulista já acabou? Entrega a taça para quem? Não, Vamos lá.
O Carioca sempre vai entregar a taça pro Flamengo porque é o maior time, porque o resto é complicado. Agora os outros ainda tem disputa, né? E aí, tem disputa, Gustavo? Olha, eu acho que nesse ano, acabou a disputa. Entrega o troféu para quem está na frente. Aqui em São Paulo, dá para o Santo André. Eu tenho certeza que ninguém vai ficar triste, revoltado, se o Santo André for campeão, cara. Pode dar a taça para o Santo André. E sobre essa questão de... Vai, termina, Gustavo. Perdão. Pode terminar. O cara sobre essa questão da regionalidade, né, do calendário brasileiro, cara, o Brasil é um país continental. Né? Cada estado é um país europeu. Então, para eles fazerem esse tipo de campeonato regional, é um pouco esquisito, mas aqui no Brasil a gente consegue. Mas, realmente, o calendário precisa ser melhorado, porque os estaduais agora são de 2 meses, 3 meses. Você mata os times do interior, que não faz mais nada no resto do ano. Tem time que joga a Série B, né? Tem um oi aqui atrás. Tá ótimo. Faz parte. Vitor, essa bola é tua agora. Cara, vai pra quem? Não entendi, desculpa. E o Campeonato Carioca vai pra quem? Cara, quando eu começar a entender exatamente como ele funciona, eu consigo opinar. Você vai ser presidente do Brasil, assim. Cara, eu não sei, porque assim, o que eu entendo são 2 turnos, campeão de cada turno faz uma final, mas assim, como chega, cada hora eu vejo uma coisa. Assim, é bizarro. Hoje nem mais isso, antigamente eu posso te dizer que não é mais isso. Não é mais isso, não é mais isso. Não. Não, então, já tô perdido. Eu achei que atualizar, hein? O que acontece é o seguinte, se um time for campeão dos 2 turnos, ele vai depender se existe um segundo time que fez mais pontos nesses 2 turnos. Se houver um time que tem mais pontos, o que ganhou os 2 turnos ainda vai ter que jogar para a final. Mas pera um pouquinho, se o cara ganhou o primeiro turno, ele não fez mais ponto? Não, porque aí é um quadrangular. É o quadrangular. Por exemplo, o Flamengo em 2017, Flamengo não ganhou nenhum dos 2 turnos, foi para o quadrangular final, numa terceira etapa e foi campeão. É o torneio Gerson, sempre tem um jeitinho assim, estranho. Então, foi exatamente em 2017, que assim, até 2017 eu imaginava que 2 turnos, assim, como se fosse um mini campeonato paulista, campeão de cada um final. Foi realmente em 2017 que eu falei, eu não entendo nada, porque assim, não ganhou nenhum dos 2 e estava na final, eu falei, eu realmente não... Olha, eu acho que diante de tanta confusão, tem que entregar o troféu pro Ameriquinha, que é um dos times mais simpáticos do Rio de Janeiro. Entrega pro Madureira. Madureira é legal. Aquela camisa bonita. Eu vou dizer o seguinte. Aqui, a confusão está tamanha que o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, mas tem gente da torcida do Fluminense que quer o caneco. Porque o Fluminense é o que tem mais pontos até a terceira rodada do segundo turno. Justo. Então, assim, olha a confusão. Exatamente. Só uma pergunta. Quantos jogos foram necessários para chegar à decisão do primeiro turno? Porque já aconteceu muito rápido. Não, o que acontece é o seguinte. Aqui, formaram-se 2 grupos de 6 equipes. Então, você joga primeiro contra os adversários do outro grupo. Ou seja, você fez 6 jogos. E no segundo turno você faz 5 jogos porque você joga dentro do seu grupo. Então, por isso que é um torneio muito rápido. E você tem as semifinais e finais. Só que aí, por questões de grana, renda, televisão, não sei o quê, inventaram essa regra da possível final com um segundo time que, de repente, possa fazer mais pontos na soma dos 2 turnos. Isso daí é um balaio de gato. Isso daí tem cara do Eurico Miranda, hein? Com certeza. Não é? Caixa d'água. Desse jeitinho assim, né?
Tem dedo, Rapaz, mão, tem tudo. não dá nem para falar nada, porque o torcedor vascaíno que depois acompanhar o programa, ele já vai falar, tinha que ter alguém para falar do Eurico, deixa o Eurico descansar em paz. Não, eu deixo, mas não é. E aí, olha polêmico, a porra. polêmica. Ele era um cara totalmente polêmico, então tem que pôr o nome dele, pô. Então, mas o que você falou desse ano, do Campeonato do Rio... Não, eu falei, do Campeonato do Rio esse ano vai envolver muita polêmica, porque envolve ainda 2 times grandes, né? Em São Paulo ainda está mais fácil, porque se for para dar o título para o Santo André, não está envolvendo nenhum dos 4 grandes, acho que todos aceitam mais tranquilamente, né? Eu quero ver se fosse um dos 4 grandes aqui em São Paulo. Olha quem não aceita. Há quantos anos São Paulo não ganha o estadual, Luiz? Pô, eu nem 2005. Sei, 2005, aí, cara. Os adversários sabem, a gente não sabe. Agora, o pior, eu acho que a grande questão no Campeonato Paulista, já que vocês estão falando da parte de cima da tabela, como é que fica a situação do Corinthians? Então, rapaz. Ele já foi pra lá uma vez, ele vai de novo, ué. Tá acostumado, pô. Tá na zona de rebaixamento, né? Então, e aí, como é que fica essa questão de rebaixamento? Mas eu acho que o Campeonato Paulista não vai terminar por causa disso. Eles vão querer... Se fosse time pequeno, cairia. Exatamente. Né? Eles resolviam, falavam assim, não, dá um título pro Santo André e acaba. Mas como o Corinthians tá na turma lá de baixo, eu acho que ele não cai. Não vão rebaixar ninguém. Então. É capaz de não rebaixar ninguém esse ano. E vai subir 4 para o ano que vem. Sei lá. Vai inchar o campeonato para o ano que vem, né? Exatamente. Foi o que aconteceu já com o Campeonato Brasileiro há tempos atrás. Sim. Vocês lembram do João Avelange? Sim. Com o João Avelange. Subiram o Fluminense da Série C para A direto, né? E o Bahia também. É um fato importante. São Caetano. Foi quando o São Caetano surgiu, cara. Exatamente. E o São Caetano, se eu não me engano, era da Série C, não era? Um negócio assim, que tinha uma vaga aí e ascendia para... Olha, realmente é por essas e outras que a gente hoje discute o futebol brasileiro. A quantidade de loucura que já aconteceu não está no mapa. Não tá. Perde a credibilidade, né? Perde a credibilidade. Pessoal, vamos falar rapidinho como é que a gente está se virando. Porra, nessa quarentena, como é que está o futebol para vocês? O que vocês têm feito? O que vocês têm visto? Tem ido para a internet para ver programa, para ver jogos antigos? Quais são as memórias, quais são as lembranças que vocês estão tendo nessa quarentena aí relacionada ao futebol? Ô, Renatão, deixa eu fazer sacanear e mudar um pouquinho. Vocês viram que saiu uma matéria falando que o jogo mais importante entre clubes da história brasileira foi aquele 3-4 a vitória do Vasco, né? 4-3 em cima do Palmeiras? Saiu hoje. Virada do século, né? Então. Que dia. Um jogo histórico. Que dia. Olha, Vitão. Eu acho que isso foi uma provocação. O cara me cortou e falou assim: vou dar uma raquetada. Não, eu até mandei uma mensagem. Com falta. Eu até mandei uma mensagem hoje pro Renatão aí, tirando aquela dúvida da Batalha dos Aflitos. Sim, com Grêmio. Para mim, aquele jogo foi épico. Foi. Um monte de negros. Não, aquele jogo ali, eu vou te dizer, o jogo Palmeiras e Vasco, ele é extremamente surpreendente. Surpreendente. Agora, a Batalha dos Aflitos, eu pude rever esse jogo alguns meses atrás. Ele realmente ele é histórico, ele é épico, porque o contexto daquele jogo, o Náutico tem 2 pênaltis a favor e perde os 2. Sim, exato. Fora toda a interferência da torcida, né? Do juiz, enfim, em cima do juiz, a quantidade de expulsões. O Grêmio tem várias expulsões. 4 expulsões? 4 expulsões, cara. Ficaram com 7 em campo. E não podia, o juiz, o cara até fez uma falta que o juiz podia expulsar e não expulsou, porque senão acabava o jogo. Acabava o jogo. Então, assim, aquele jogo, e ele não entrou entre os 10. Quer dizer, eu fiquei pensando assim, como é que saiu essa
essa lista dos 10 e esse jogo não tá lá. Exatamente. Eu acho que... Se o contexto é virada, aí não teve uma virada. Foi uma vitória. Exato. Uhum. Eu acho que provavelmente eu não tive acesso ainda a essa matéria. Mas se está falando de virada... Não, porque tem o jogo do Flamengo que ele ganhou de 2-0 não sei se foi do Boca, alguma coisa assim. Tem a final da Libertadores, tem várias coisas mais atuais, mas é vitória de 2-0, 1-0. Aí eu fiquei olhando assim e falei, porra, mas para mim o emblemático é aquele que você fala, porra, fica na minha cabeça aquele jogo. Mas eu acho que é uma coisa muito de percepção, né, assim, de quem está votando. Que jogos mais te marcaram? Gustavo, eu com certeza colocaria aquele 5-2 Santos e Fluminense na semifinal do Brasileiro de 95. Eu estava lá no estádio. Aquilo foi mágico. Estaria na minha lista. Mas será que estaria, tipo, num top 10 aí? Cada um mais tem muito justo? o seu, né? Cada um tem o seu que te marca mais. Para quem é palmeirense, tem aquele 4-2 contra o Flamengo, se não me engano, acho que foi 96, não foi? Pro Flamengo? Do quê? Da Copa do Brasil? Isso. 99. Foi 99. Isso, 99, isso. 99, porque o Flamengo estava se classificando pelo gol marcado fora e com 44, 45 do segundo tempo, o Palmeiras faz o quarto gol. Isso. Então, muito para cada um, tem muito jogo que marca, né, para cada um. Exato. Para mim, por exemplo, apesar de não envolver nenhuma final, nenhuma coisa que assim grande relacionada àquele jogo em si, mas pelos 90 minutos em si, até hoje eu paro para ver os melhores momentos do Flamengo e Santos, do 5-4. Esse também foi outro jogaço. E esse, sim, foi uma baita virada, porque o Santos, assim como na questão na decisão da Mercosul, o Santos estava 3-0 e aí termina... E com 20 minutos de jogo. Foi um atropelo no começo. Todo mundo imaginava que aquele Santos pudesse fazer como fez em outros jogos, né? Que estava ganhando de 8, de 10, de 9. E podia acontecer isso. De repente, o Flamengo foi lá e levou essa. Não, o Santos já chegou a fazer 4-3, né? Fez 4-3. Ainda bem que a gente saiu do assunto do jogo contra o Vasco. Vamos. Voltamos a ele, então. Vamos voltar. Não, seja por isso. A primeira final que a gente vê. O pênalti foi ou não foi, que a gente perde pessoalmente. O pênalti em cima do Juninho foi ou não foi para você? Que decretou a virada, acho. Ele pensar um pouquinho melhor. Ele declarou recentemente que não foi. Quer dizer, que houve o toque, mas a imagem mostra que foi fora da área. Cara, eu vou te falar que daquele jogo eu lembro muito pouco, assim, porque eu tava no estádio, né? Mas assim, eu tinha 7 anos, nem isso, acho que eu tava 6-7, alguma coisa. Então, assim, eu lembro muito pouco do jogo. Eu sei hoje de ver, assim, os reprises, melhores momentos e tal, mas assim, o que se passou ali na arquibancada, eu lembro até hoje as pessoas saindo, xingando tudo isso, nunca mais sai da cabeça. Ô, Vitão, nessa época você entrava no estádio junto com os jogadores? Você ia Foi por essa época aí que eu entrava, nessa época aí. Ah, que legal. Então, isso vai ser tema de programa futuro, hein? A emoção da criança entrando no estádio, dando de mãos dadas com os ídolos. Isso é legal, isso é legal. Que dificuldade era para pegar na mão do Marcos, rapaz. Mas conseguiu? Já entrei algumas vezes, já era o preferido, né? Tinha jogador que entrava com um moleque assim, você olhava pro Marcos, ele vinha arrastando uma multidão. Boa. Então vou voltar rapidinho aí. Época de quarentena, como é que vocês estão vivenciando aí essa escassez de futebol? Confesso que estou muito pouco ligado assim, em notícias do que está acontecendo e tal. Eu tenho muito me alimentado de reprises e assim, revendo coisas que me marcaram. Então, assim, pelo menos
na internet, rede social, eu recebo todo dia lembranças de coisas que eu fiz naquele dia em anos anteriores. Então, direto eu recebo foto de jogos dos últimos anos que eu fui, passa melhores momentos. Então, é isso que eu tô. Qual foi o último, vamos dizer, o último clipe aí de melhores momentos, ou então qual que você guarda no coração aí? Cara, eu tava vendo esses dias, apareceu 2 melhores momentos muito bons que eu assisti de novo, que inclusive são contra times de 2 pessoas que estão aqui. Eu vi que isso aí já tá quase nos meus favoritos, que são os melhores momentos da final da Copa do Brasil 2015, que foi dos jogos recentes o melhor que eu fui, assim, disparado. E também apareceu, eu estava vendo os melhores momentos do jogo contra o São Paulo, do gol do Dudu do meio do campo, em cima do... Isso Luiz, foi um golpe de sorte. Hã? Eu? É. Então, aí eu vou... Você absteve do futebol? Não, eu tenho olhado a internet, eu tenho olhado algumas informações por YouTube, eu tenho olhado algumas coisas de antigos jornalistas que têm escrito, aproveitado esse tempo para escrever e contar as histórias de momentos clássicos. Interessante. Eu tenho isso aí. E aí eu vou ter que brincar, eu sempre brinco com o meu time, né? E eu tenho que lembrar das 2 vitórias aí que a gente teve aí do Mundial que passou na Band, que foram 2 jogos contra Barcelona. Jogos memoráveis. Um contra o Milan aqui, ó. Então, a gente tem que lembrar que aquele São Paulo, para mim, era um dos melhores times da história que tiveram. Mas não todas as limitações que eles tinham, né? Assim, você fala, a gente para pensar, não tinha algum craque, tinha. Mas o time tinha um monte de cara ruim. De cara não bom, não vou falar ruim. Não qualificado. Mas mesmo assim foi lá e ganhou de 3 times fantásticos, né? Que é o Liverpool, o Inter, o Milan e o Barcelona. Com caras que não eram fantásticos. Mas a união de técnico, da equipe, mostra que um time pequeno pode ser excepcional. E aqueles times eram excepcionais. Gustavo, e aí? Como é que você está encarando a quarentena? Olha, eu queria destacar 2 fatos. A primeira vez que eu fui num estádio de futebol foi no jogo Santos e São Paulo, em 1992. Eu tinha 8 anos. E foi no Pacaembu, no estádio do Pacaembu. E o São Paulo estava ganhando o jogo por 1-0 até o finalzinho, tipo 46 do segundo tempo. E o Santos conseguiu um empate com o gol do Almir de Peixinho no final do jogo. E essa cena, para mim, eu tenho na memória, carrego a vida inteira. Sempre me lembro disso, da sensação, né, de sair do campo, todo mundo feliz, tal, apesar do empate. São Paulo é uma coisa feliz, hein? Assim, eu nunca mais tinha visto os gols desse jogo. Nunca mais. Legal. E eu pude ver agora, 3, 4 dias atrás no YouTube. Apareceu como miniatura, né, resolvi assistir. E foi uma recordação que voltou à tona e foi super legal, né, de rever esse momento. E o segundo que a minha opinião, eu acho inclusive que uns dias atrás a Globo tem reprisado os jogos da seleção, né? Foi um baita sucesso o dia que passou 2002, né, o Penta. Eu acho que, assim, eu acharia muito legal se transmitissem também jogos de clubes, de todo mundo, jogos importantes, cada um do seu estado, assim como eu acho que vai começar. Só que a Bandeirantes tem feito, né? Aí a Bandeirantes está se dedicando a isso, né? Outra coisa... Qual foi a segunda, Gustavo? Só para concluir, e que eu tenho achado muito engraçado, é que se você for ver os canais esportivos, eles não têm mais o que fazer. Então estão passando muitos jogos, só que muito antigos dos campeonatos europeus. E é muito engraçado ver como era ruim. Mas eles eram muito ruins. É digno de várzea aqui no Brasil. Sabe? O futebol europeu sem sul-americano, sem brasileiro, sem argentino, sem uruguaio. Era deficiência técnica, era muito feio. É coisa o cara que levanta a perna e a bola bate na outra. Era nesse nível. Então está sendo muito engraçado de ver esse tipo de situação. Léo, e você?
Eu, como fiquei nesse período, né, fiquei 14 dias isolado aqui no quarto, eu tive uma oportunidade de assistir vários jogos e tenho lido bastante, né, os portais de notícia, mas assim, o que eu queria destacar nesse momento foi uma série que o Sport TV fez da Copa de 70, né, transmitiu na íntegra toda a campanha da seleção de 70, que até então eu nunca tinha assistido aos jogos na íntegra. A gente via sempre aqueles gols, aqueles lances, aquela defesa do goleiro da Inglaterra, alguns lances que ficaram marcados na história. Mas algumas curiosidades que me chamaram a atenção, as pessoas sempre falam, a dinâmica do futebol antigamente, do Pelé, é diferente do futebol atual. O Pelé não seria a mesma coisa como o futebol atual. O cara era gênio. Por mais que, digamos assim, não tivesse a marcação, pressão, como tem hoje, de corpo a corpo, mas o cara era um monstro dentro de campo. Ele sabia, ele pegava a bola e já antevia a jogada e fazia o lançamento do jogador. E também o aspecto também dos uniformes, né, que eu achei interessantíssimo, né? Aqueles shorts mais curtos. E eu não sabia, assim, na Copa de 70, a seleção jogou com uniforme, com meia cinza. Acho que foi a primeira vez que jogou com meia cinza. Eu achava que era defeito da imagem antiga. E aí, quando encerrou o primeiro jogo, foi contra a Inglaterra, eu acho, que jogou com uma meia cinza, e até o próprio Roger, que estava comentando no Sport TV, falou: a impressão que eu tinha era que é como se fosse uma imagem antiga e digamos assim, a captação da imagem não era tão perfeita como é hoje, né? Não, mas realmente a meia dos jogadores era meio do tom da meia do Botafogo, meio cinzentada, né? E eu achei isso assim fantástico, porque eu estou com 39 anos, sempre achava que o uniforme era azul, amarelo e a meia branca. Lógico que era em alguns jogos da campanha de 70, mas em outros jogos, quando o time tinha meia branca, ele jogava com meia cinza. E eu achei aquilo ali curiosíssimo, assim, como é que eu sempre nunca tinha percebido, né? E foram esses dois momentos que eu achei interessantes, né? A dinâmica do futebol, que não era tão ingênua assim, como muitos falam, e a questão do aspecto do uniforme. Eu até conversei com o Gustavo, isso deve ter umas 2 ou 3 semanas, que o Sport TV estava passando um documentário do Pelé. Verdade. E eu pude ver o quanto ele tinha uma rapidez de raciocínio gigantesca. A bola vinha, ele já chegava batendo e era chute certeiro, era gol. Ou seja, ele já sabia o que ia fazer com a bola. Ele já sabia onde que ele ia chutar. Isso me impressionou assim de uma tal forma que até então eu não tinha visto. E nesse documentário não foram 2, 3 gols, não, foram vários, de várias fases do Pelé. Eu comentei com o Gustavo, eu falei, estou vendo um documentário do Pelé aqui que eu estou achando sensacional. Esse foi um ponto da questão do futebol. Outros 2 fogem um pouquinho do futebol, mas se mantêm dentro do esporte. A Netflix está passando o documentário do Michael Jordan, a última temporada do Michael Jordan. Recomendo para quem puder, assista. É fantástico. É fantástico. Assistirei. Outra lenda, né? E a Netflix também já começou uma série com 8 episódios por dentro do Barcelona. Eu ainda não comecei a ver, mas já sei que está ali, já vai ser o próximo a ser consumido. E, obviamente, dentro dessas reprises, enfim, seleção brasileira, os jogos de clubes, que aí não passa só no YouTube. A Fox também está passando toda hora a Libertadores, aproveitando para relembrar um pouquinho daquela conquista memorável do Flamengo no final do ano passado. Tem outros jogos extremamente interessantes também, os jogos da Copa de 86, de 82, de 90. Muita coisa legal que passou aí, foi essa mais ou menos isso que eu consumi aí nesse período. Galera, para a gente encerrar esse primeiro piloto aí, eu acho que a gente já falou. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, eu ia falar o seguinte, vocês estão falando de Pelé, vocês estão falando de seleções antigas, de jogos antigos, a gente podia nos esforçar para trazer quem viu isso de perto. Trazer um jogador que viu, trazer um próprio jogador que estava lá, alguma coisa assim. A minha mãe estava no jogo do Gol 1000 do Pelé lá no Maracanã. Mentira, sério? Sério. Ela foi com o cunhado dela, e ela era irmã,
amiga do cunhado dela, né? E eles eram vascaínos e bora. E ela foi junto no embalo e ela foi lá, tava lá. Nossa, que coisa legal, hein? Boa, pô. Então, tem que pegar vamos colocar ela, se puder, aí para dar esse testemunho, pô. Sim, eu posso falar assim. Então, acho que a gente pode falar sobre isso e também podia falar sobre o futebol bonito que a gente tinha em 82 e 84, 86. Exato. Como é que aquela seleção... Não chegou, né? Não chegou lá. Como é que, assim, tem que trazer alguém... 82 principalmente, né? Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, tudo tem um legado. As seleções não chegaram, mas você pode crer que o legado desses jogadores em clube é inegável. Por exemplo, o próprio Toninho Cerezo, vilão em 82. Olha o que ele fez com o São Paulo em 93. Sim. 11 anos depois. Aos 38 anos de idade. 11 anos depois. Sim. Eu vejo o seguinte, na Copa de 90, Lazzaroni, futebol feio, não sei o quê. E aí pega o Flamengo de 87. Esquece a polêmica, quem é campeão, não sei o quê, aquela coisa toda. Olha o time do Flamengo de 87 e olha o time que ganhou a Copa de 94. Quantos jogadores ali? Titulares. Sim. Então, assim, eu acho que isso é bem legal a gente discutir. E aí eu queria terminar esse primeiro nosso piloto aqui, se vocês me permitem, com uma história muito legal, presenciada pelo nosso amigo Gustavo, no jogo Santos e... Cara, eu acho que foi Santos Esporte do Recife ou Santos e Paraná Clube, agora eu não estou me recordando exatamente. Mas de que ano foi, Gustavo? Cara, que ano que foi? O cara tá ficando velho, né? Não sabe nem. Ou foi início do século ou foi final dos anos 90, não me recordo. Então manda lá, vamos lá. Mas O enfim, que aconteceu nesse jogo? Na Vila Belmiro, Santos estava mal no jogo, estava perdendo. E beleza, a torcida às vezes, né, tentava botar para frente, mas sabe quando o time está tão mal que põe a torcida para baixo? Ou seja, você está ali querendo dar força, mas o time não te ajuda, né? Não te ajuda, cara, não te ajuda. E a gente lá, tipo, assistindo, torcendo, mas esperando o tempo passar também, né? E chegou um maluco ali no meio da arquibancada, né, tipo, o tempo inteiro tentando animar o pessoal para gritar, não sei o quê, fazendo assim com a mão, vamos gritar, vamos fazer não sei o quê. E chegou uma hora ele, vamos gritar, caralho! Aí a torcida começou, caralho! Não, cara, é o seguinte, com certeza quem estava nesse jogo na Vila Belmiro deve ter essa memória. Se estiver vendo a gente, por favor, compartilhe, porque é sensacional. Esse áudio não vazou para a televisão. Deve ter vazado. Vamos chamar, a gente quer a participação de quem assistiu o vídeo aí, seja no Rio, São Paulo, no Brasil inteiro. Vamos que vamos. Pessoal, vamos finalizar então, já chamando todo mundo aí para ficar ligado. Esse foi só um primeiro piloto, vem muita coisa legal pela frente. Quem quiser dar sugestão, vai aí nos comentários que a gente vai estar atendendo os pedidos na medida do possível, até porque a torcida brasileira é grande. Pessoal, aquele abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Saudações. Saudações alvinegras. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Falou.